Fala pessoal, aqui é a Jaqueline, estou aqui hoje em mais um GLcast e hoje quem vai bater um papo muito interessante aqui com a gente sobre cultura organizacional é o Chico Pirma, CEO da Multiplier Educação. Seja bem-vindo, Chico. Obrigado, Jaque. Obrigado, pessoal, por estar aqui nesse tão poderoso, né, podcast. Parabéns pelo trabalho que tem feito. Vai ser uma honra estar compartilhando aqui com todos vocês. Obrigada, Chico. A gente que vai usar e abusar aí do teu conhecimento. O nosso GLcast sempre está trazendo aí novidades, insights e assuntos relevantes para nosso meio têxtil e também para quem se interessar. E você é o expert sobre cultura organizacional, né? E para começar, Chico, eu queria que tu desse um resumão aí do que é cultura, que agora está se falando tanto. Cultura organizacional, importância de cultura. Então, o que é cultura? Certo. Assim como tecnologia, né, já que existe, por exemplo, inteligência artificial há tantos anos, né, carro elétrico há tantos anos, e agora está se falando tanto por motivo da necessidade. Então, o tema cultura existe há décadas já, mas agora está se falando com muito mais força, está sendo muito mais democrática essas informações, como um podcast desse, também por motivo da necessidade. E justamente porque nós temos que entender, tanto o dono de empresa quanto o líder de time, que não é só como consumir produto que tem mudado, mas também como a vivência do colaborador tem mudado. Como ele escolhe a empresa, então o quanto que a empresa é desejada pelo mercado. Então se fala muito, né, que cultura é a forma como a empresa se comporta quando o dono não está presente. Mas eu sou mais profundo ainda. Eu faço algumas perguntas, algumas reflexões de o quanto que a empresa é desejada pela sociedade para que algum familiar trabalhe lá dentro. Sabe aquela história assim do pai ou da mãe assim, nossa, o meu sonho é que meu filho trabalhe lá. Isso, a cultura ela tira esse desejo das casas de ter ou uma honra do pai, eu trabalho lá, ou um desejo paterno e materno que os filhos trabalham lá. Ou de tribos, né? Amigos da mesma idade que querem trabalhar lá. Depois a gente entra muito no momento de retenção e desenvolvimento. Então, ela pega desde um branding de desejo até o desenvolvimento do colaborador interno, até a retenção desse time. Então, como a gente escuta muito hoje, rotatividade, rotatividade. Não tem cultura certa ou fraca, mas tem culturas que permitem que o colaborador comece a olhar para o lado e buscar outros lugares, mesmo estando lá dentro. Isso sim. E, Chico, tu falasse que a cultura já existe há muitas décadas, né? Mas é notável que de uns anos para cá, isso se tornou mais evidente, falar sobre cultura organizacional. E tem um porquê disso? Você até falou ali da retenção. Esse é uma das principais dores que hoje as empresas estão sofrendo para olhar para a sua cultura? Esse é um ponto ou existem outros fatores aí? Tem um fator histórico e biológico também, né? Eu tenho um certo cuidado, às vezes, de não ir tão profundo, entrar na psicologia, na biologia, mas eu posso falar de uma forma breve. Mas da mesma forma que na indústria, principalmente, no têxtil, maior parte do faturamento está na retenção dos clientes, e eu sei que as indústrias dão atenção, as que não dão atenção para retenção, somente para abrir clientes, acabam deixando muito dinheiro na mesa. E perdendo clientes que poderiam aumentar o markup ao longo do tempo, diminuir o CAC ao longo do tempo. Agora a gente tem que entender que para o colaborador também vale muito mais a pena a gente investir naqueles que estão dentro, estratégias para reter, do que você ficar somente construindo estratégias para atrair novos. Só que quando a gente fala em estratégias para atrair, a gente ainda olha na indústria como um RH que busca somente, e não estou falando que está errado, acho que é uma das formas, é buscar currículos através de agência. E hoje as agências recebem muitos currículos, mas a gente tem que entender que os melhores currículos não estão nas agências, os melhores currículos eles estão empregados. Então essa história, de novo, vou bater na tecla, de você ter um branding para colaborador, você começa a criar um desejo que ele fica invisível. Às vezes o dono é difícil de entender por que o endomarketing está fazendo um trabalho, ou até mesmo, como na indústria a gente acaba dando muita atenção para a parte produtiva, né, que é um desafio, porque o EBITDA tem que ser sempre positivo, e não só positivo, como tem que ser crescente.
A gente acaba deixando um pouco de lado, por motivo de estarem super atarefados, essa parte humana de lado. E a improdutividade, ela vem da parte humana e não por motivo da máquina. Uhum. Né? A gente entra no têxtil aí, retilínea, vamos dizer. As máquinas de décadas atrás, elas produzem 2, 3 quilos a menos do que as máquinas de hoje. Então, para a gente ver que a alta tecnologia, né, ela tem contribuído, mas ainda mais nas pessoas que estão ali dentro, porque a rotatividade de colaboradores perde produtividade, dá um rombo no caixa gigantesco. Olha só, um cálculo bem simples. Uma empresa que contrata 30 pessoas num ano e uma rotatividade alta, que acontece no Brasil, uma média de 60%, vamos dizer que em torno de 20 delas, 23, elas saem da empresa durante um ano. Né? Vamos falar um salário base mesmo, de R$ 1.800. Eu estou jogando lá embaixo. Se acontecer isso, contrata 30, 20, 23 vão embora, num salário base de 1.800, é um prejuízo financeiro de R$330 mil para a empresa. Nossa! E se for um salário maior? E se não for 30 contratações por ano? Se for 60? Então, são cálculos invisíveis que, quando colocado na ponta do lápis, a gente entende que ali tem muito mais dinheiro do que você dar atenção somente para a parte produtiva. E isso é um ponto, talvez, né, Chico, que está fazendo as empresas, então, investirem mais em movimentos internos para, quem sabe, melhorar a retenção do colaborador, né? Sim, sim. Nós temos uma cultura muito mais curativa do que preventiva, né? Eu faço uma analogia aí com a farmácia. 85% do consumo de farmácia ele vem de curativos e não de preventivos. E também acontece isso dentro da parte de humanas. Então, a contribuição psicológica de clima, de pesquisa, de cultura, quando trabalhada de uma forma preventiva, ela entrega mais lucro, ela entrega mais saúde mental, ela entrega mais produtividade. E muitas empresas hoje, elas ficam na dualidade. Eu vou dar mais atenção para vendas ou para pontualidade de entrega? Né? A pontualidade fica muito com qualidade ali. Então, hoje a gente tem empresas que o mercado têxtil está aquecido e logo o desafio delas é entrega. Então, quem entregava há 20, 30 dias, hoje está entregando a 60, 90 dias. E o têxtil sofre muito em entregar em 90 dias, né? E outras empresas que o desafio não é produtividade, é em vendas. Então, a gente começa a olhar de macro, indiferente dos desafios, vai pingar sempre aonde? Nas pessoas. E vai pingar sempre aonde? Na cultura. Então, quando se tem uma cultura muito forte em vendas, é lindo de se ver. Mas a pergunta é, o quão fácil é duplicar essa cultura? E como que faz, Chico, hoje? Primeiro, para uma empresa que nunca ouviu falar de cultura, ou alguém que está nos ouvindo aqui, que pode ser algo novo, como que a gente descobre qual é a cultura dessa empresa? E como eu faço para criar uma cultura de acordo com aquilo que a empresa está almejando para o mercado? Tem como ser feito isso ou ela já está enraizada e eu só tenho que descobrir o que ela é e sigo embora? A pergunta é quanto tempo que existe essa empresa, né? Se é uma empresa nova, eu vou abrir uma empresa agora, todos os colaboradores vão ser contratados num período de tempo curto, fica muito mais simples você deixar isso estratégico através de uma metodologia. Agora, se é uma empresa que já existe 5, 10, 15, 20, 30 anos, como acontece muito no têxtil, né? Boa parte das empresas no têxtil são segundas gerações, até terceira, né? Às vezes. E até quarta algumas, vem muito, né, nessa hierarquia que a cultura acaba permanecendo. Quando muda a gestão, ela mexe a cultura também, só que o perigoso é quando você não consegue metrificar. Você não consegue fazer o método correto. É mais ou menos aquele pãozinho, aquele bolo de vó, que a gente fala assim, vó, passa a receita, ela fala tudo para você como tem que fazer, daí você vai lá e faz exatamente como ela fez. Como é que fica o pão no final? Nunca fica igual, né? Nunca fica igual. Então a gente tem que saber esse método, porque talvez a única coisa que muda entre você e a avó, além do carinho e do amor, é o forno. Porque ela usava forno a lenha. Daí não tem como dar match a exatamente a mesma receita. E esse forno a lenha pode ser que seja o gestor que não está mais ali. Mas o método é o mesmo. Mas não adianta, se o forno agora passou a ser elétrico, a gente tem que entender que as demandas são diferentes, os rituais são diferentes. A gente tem exemplos de empresas centenárias aí que o one-on-one, tanto falado no dia de hoje, e que quanto mais a gente fala parece que gera mais dúvida e se torna um bicho de 7 cabeças,
antigamente nada mais era do que o dono sentar com os líderes e comer um pão com melado e ver como é que estava o dia. Uhum. Vamos falar um pouco desses rituais, então. Tu citasse aqui já o one-on-one, né? Para a gente entender, existem vários rituais que podem fortalecer essa cultura de uma organização, né, Chico? Quais são os mais comuns hoje? Vocês usam muito o one-on-one e vocês fazem isso muito bem, inclusive, né? É uma cultura muito forte que vocês criaram uma habilidade. É claro que não foi a partir do mês que ele rodava do jeito que está rodando hoje, né? Teve um período de cura. E uma das coisas que mais deixa as pessoas, às vezes, desmotivadas quando se fala em rituais é entender que leva tempo. Né? Então, qual que é o melhor ritual? Vai depender muito do líder, o quanto que ele compra esse ritual que é importante para o time dele. O one-on-one, ele é poderosíssimo, apesar de ser um dos mais simples, porque você deixa a comunicação mais clara, diariamente. E quando eu falo diariamente, não é que você vai fazer todos os dias, é que o líder vai fazer o one-on-one um dia com o líder, com o liderado, no outro dia com outro. Então, você tem uma habilidade muito íntima com cada um deles. E existe uma frequência ideal para você fazer o one-on-one, um líder com um liderado? Há uma frequência ideal? Eu tomo muito cuidado em falar quando que é a frequência ideal, porque quando a gente vai para o têxtil, é diferente do que se a gente vai, por exemplo, mais para a empresa química, metalúrgica, mas no têxtil a gente tem alguns líderes que têm 30 liderados. Né? Quando a gente vai lá embaixo, no TEAR, por exemplo, tem as células lá que um líder tem 30 pessoas. Não tem como ele fazer o one-on-one toda semana, né? Senão ele acaba... Nem todo mês, muitas vezes, né? Nem todo mês. Mas quando eu vou falar assim, de média liderança para cima, eu considero uma frequência quinzenal muito boa. Quando eu falo de alta liderança, por exemplo, o gestor com a alta liderança, semanal eu considero muito, muito importante. Porque daí não fica somente um one-on-one para falar sobre a sua vida pessoal, e sim sobre alguns casos que ele vai te falar somente numa reunião individual e não numa reunião coletiva. Né? A gente tem que entender o perfil das pessoas. Então, por exemplo, se você for fazer uma reunião coletiva que está a controladoria junto, por ele ser um perfil analítico e por ser informações confidenciais, talvez não, é bem provável que ele não vai colocar em exposição alguma informação ali para que todos fiquem sabendo. Então, eu considero o one-on-one saudável para alta liderança semanal, média liderança quinzenal, e lá embaixo na produção tem que olhar com muito carinho para não perder a produtividade do líder. Porque a ausência de um líder num canal onde existe muita necessidade pode ser mais prejudicial do que não ter um ritual importante. Né? O líder ele tem que estar de olho no grupo, né? Não adianta ficar trancado numa sala também só fazendo one-on-one que não vai ver o movimento ao seu redor. E além disso tem outros rituais também, como você mesmo comentou, Chico, alguns setores, né, mais operacionais, quando um líder lidera várias pessoas, é mais difícil você fazer alguns tipos de rituais. Para esses casos, há outros rituais que sejam mais breves, mais práticos e de maior abrangência de pessoas, que seria legal para fortalecimento da cultura? Aí sim eu considero o number one o daily, né? Porque na troca de turno, como acontece muito no têxtil, o que foi feito até então, o que vamos fazer no dia de hoje, quais são as principais demandas, os principais cuidados. Daí vem muito da fase da empresa, né? Será que essa empresa está numa fase de sobrevivência? Será que ela está na fase de construção de processos? Ou será que ela já tem leitura de indicadores e ela tem que só seguir os indicadores? Mas indiferente da fase da empresa, vai diferenciar muito o período que ela vai fazer um dele. Então, vamos lá, no têxtil, um daily de 15 minutos para a fábrica, ele é um ótimo tempo. Quando entra no administrativo, talvez passa um pouco mais, 20, 30 minutos, porque depende os assuntos, mas como são assuntos mais táticos para estratégico, tem coisas que a gente não consegue fazer em 10 minutos. A verdade é essa, né? Fala-se muito em produtividade hoje, mas eu gosto muito de falar sobre profundidade também, né? Por isso que eu valorizo muito o one-on-one. Então, um daily de 20 minutos, 30 minutos aí, num mundo mais estratégico, tático, ele é muito poderoso, que inclusive o daily, vocês também, na GL, eu admiro demais. E também creio que não foi do dia para a noite, né, Jaque? Não, e teve algumas mudanças aí, para quem está nos ouvindo, né, o daily é uma breve reunião diária, que hoje na GL e outras empresas de fato acontece todos os dias,
E são coisas rápidas mesmo, que nem você falou. Ah, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje, coloca alguns pingos nos is e vai. Mas a gente tem que ter cuidado para esse dele não se tornar uma reunião de 1 hora para tomar café, Sim. né? Não é esse o objetivo da reunião diária. Então hoje nós fazemos em pé o daily, que foi uma dica também que a gente trouxe do mercado, porque aí ele leva o tempo necessário para aquelas trocas de informações. Pode levar 15, pode levar 20 minutos, mas é o tempo necessário. Então, ninguém está descansando e conversando. A gente está, de fato, trocando informação. E, como você pontuou, o daily para questões, às vezes, operacionais, nossa, 15 minutos resolve a vida, né? Do turno anterior para o seguinte e vai. Ele cria uma competitividade muito boa. Por exemplo, o turno anterior produziu tanto, né? Então vem uma modelagem natural, né, para produzir aquilo ou mais, né? O ser humano adora a competitividade. Então ajuda muito e até para ele saber se está fazendo certo ou errado. Como um exemplo do daily de vocês, que é uma reunião diária, e eu gosto do que você falou, depende da necessidade, porque em períodos que muda muito a moeda ou que acontece agora, né, nessa mudança de frete aí, né, com a China, com os canais, eu creio que não é uma reunião mais de 15 minutos. Então, né, existe uma necessidade natural. E tudo bem, se existe um motivo, ok. Agora, tem que ficar muito forte que no princípio desses rituais, quem não faz, toma muito cuidado para não se tornar uma reunião de cuca. E que é gostoso demais fazer um bate-papo com todo mundo, mas senão a cultura se torna uma cultura de conforto e não uma cultura de produtividade. Sim, né? Concordo, total. E Chico, falando dessas questões culturais da empresa, aqui a gente falou dos rituais, o que é legal fazer, que pode fortalecer, ou pode até descobrir, né, qual é a cultura da empresa com esses rituais. Existe uma cultura certa, existe uma cultura errada hoje para as organizações? De novo, né, quando falo em cultura, às vezes esses dias eu escutei, Chico, por que você não se posiciona como cultura? Eu falo, mas me explique melhor o que seria posicionar. Não, porque, poxa, tem empresas que ficam muito no oba-oba, que acontece tudo muito bonitinho. Eu fui no Google por 2 vezes consecutivas na Califórnia, porque fiquei com muita dúvida do que acontecia dentro do Vale do Silício. E eu cheguei lá, as 2 vezes que eu fui, eu não fui lá para entender como que eram os processos deles. Eu lembro que eu fiquei lá no lado do Google conversando com um guardinha costarriquenho, com inglês ruim pra caramba, o meu ruim pra caramba, daí a gente se entendeu. Na mímica. Porque vem mímica, né? Se fosse um americano polido ali, a gente não ia se entender. E eu acho que eu estava conversando com a pessoa certa. Porque do que eu senti, o que eu vi, o que eu ouvi naquele dia referente à cultura do Google foi muito nobre, né? O Google ele é muito conectado ao clima de trabalho versus produtividade. Isso é muito do Vale do Silício. As startups que acontecem lá têm essa certa liberdade, com certa diversão, com as coisas coloridas, depende de uma empresa ou outra. Mas o que acontece se a gente for para o lado financeiro e ver bancos aí que a gente vê 80%, 90% dos gerentes tomando remédio faixa preta, que já virou cultural, parece, né? Que toma isso ali ou não vai dar certo. Só que como é que eu vou criticar uma situação financeira, já vamos falar sobre emocional, um banco que liquida 1,5 trilhão por trimestre? Então, a cultura dele está certa para o resultado financeiro, já que ele é uma entidade financeira. Se posicionou assim também, né? Se posicionou, lindo, isso é importante. A minha pergunta é, será que esses colaboradores sabiam disso antes de aceitar a vaga? E a resposta normalmente é sim. Então, existe uma escolha de se posicionar dessa forma e existe uma escolha do colaborador aceitar esta cultura. E tem gente que está lá e adora e não quer sair. A gente vai para outro lado, que tem empresas que estão de uma forma humanizada, se preocupando muito com o emocional das pessoas, com a saúde, com o engajamento, e talvez não tenha esse resultado financeiro ou tenha até maior, mas se comporta dessa outra forma. Então eu considero no final do dia, que é o que importa, que você vai declarando como que é a sua tribo e você vai atraindo pessoas que querem isso. Porque tá cheio de gente aí fora que quer dinheiro no bolso, não quer saber se vai comer salada orgânica ou não. E imagina qual entidade que eles vão buscar. Se eles forem buscar outras empresas que podem dar o mesmo resultado financeiro, só que tem, talvez, toda semana uma yoga, 5 minutos com aromaterapia. Não quero isso, eu quero pegada, eu quero trabalhar na Faria Lima. Então, não tem a cultura certa ou errada, tem um mau posicionamento. Então, quando você se posiciona,
Aí você fala, ó, quem trabalha aqui é assim, a nossa gestão é assado, os nossos benefícios são esses, as punições são aquelas. E daí você acaba atraindo pessoas que têm mais aquela cara. Mais ou menos a pergunta assim, o que é melhor, o tênis ou o beach tênis? Depende. Se eu pedir pra galera do tênis, eles vão me esmagar em falar em Exato, beach depende tênis. para quem tu faz a pergunta, né? Agora, se eu falar pra galera do beach tênis, vão assim, tá louco, esporte chato, é só 2 pessoas, tem que ir tudo engomadinho. Eu já escutei isso, sabe? Porque a galera do beach tênis quer muito mais entretenimento. E a galera do tênis já quer, são mais técnicos. Não que o beach tênis tenha, e muita técnica, inclusive. Mas boa, apesar de ter os campeonatos de beach tênis, leva muito entretenimento. Então, de novo, não tem um esporte errado. O que é melhor, o fisiculturismo ou talvez o crossfit? E daí tem aquela crítica de um outro. Agora me diz, nunca cresceu tanto o beach tênis, nunca cresceu tanto o tênis, nunca cresceu tanto o crossfit e nem o fisiculturismo. Até porque se mudar, não vai ser tênis. E se mudar, não vai ser beach tênis. Cada um tem que ter a sua característica e, de novo, o seu posicionamento, né? Aí você atrai pessoas para a sua tribo. Uhum. Então, quando você olha para a indústria, assim, né, a pergunta é qual é a tribo que você quer criar? E declarar muito isso, daí é top-down. Aí chegou num ponto, Chico, top-down. Se um gestor for de uma determinada maneira, se posiciona de uma maneira frente ao seu negócio, tem como a cultura ser diferente? Tem como levar tempo para mudar. Né? Então, já que o mercado está necessitando, eu como CEO, me posicionar, declarar para a sociedade, tá bom, eu vou fazer isso. Quanto tempo leva para mudar? Se for uma empresa, por exemplo, vamos lá, 200 funcionários, eu não acredito que uma mudança de cultura menos de um ano e meio. Uhum. Eu não acredito nisso. Um ano ainda assim é pouco tempo, né? É rapidíssimo. Uhum. Então, assim, eu tenho uma empresa de 15 pessoas, 30 pessoas, dá para mudar em um ano? Gente, na ponta do lápis, bem redondinho, estrategicamente, sim, e existe probabilidades que isso não aconteça. 5 variáveis. Não tem como, né? Agora, uma empresa de acima de 1.000 funcionários, a gente tem que entender, porque eu tenho uma crença aqui comigo assim já, que não tem como mudar a cultura sem mudar pessoas. E isso parece ser frio para algumas pessoas. Mas, e por que eu acredito nessa crença? Porque eu tenho o meu pingo de ceticismo e eu olho muito para fatos e evidências. Então, o mercado demonstra muito que não tem mudança de cultura sem mudar pessoas. Porque pode existir a preguiça, pode existir a luxúria, pode existir a toxicidade. Exemplo, toxicidade dentro da Multiplier é o cartão vermelho. É uma coisa que entre todos os sócios nenhum compartilha, nenhum aceita. Né? E existem outros desafios que sejam talvez uma improdutividade, um erro de um lançamento de material, que, gente, ele é passível de um feedback e não um cartão vermelho. Uhum. Então, nós temos uma cultura que ninguém é desligado, ninguém é demitido. Porque até acontecer uma demissão, a pessoa vai saber exatamente por qual motivo, a não ser toxicidade. Então, e por quê? Porque eu considero o maior veneno hoje para as empresas a toxicidade. E muitas empresas têm apego a alguns colaboradores mais antigos que fizeram parte da história dela, né, Chico? E muitas vezes numa sucessão ou numa mudança cultural que ela vai acontecendo por fatores externos ou internos, esse apego ao colaborador não deixa a empresa fazer o desligamento dele. E eu até já ouvi, se eu não me engano foi Marcelo Toledo, na imersão contigo, que falava, gente, dispense, você está fazendo um bem para ele, para essa pessoa, né? Porque ela vai buscar a outra empresa que tenha mais fit cultural com o atual momento da vida dela. Porque o nosso momento de vida também pode mudar, não pode, Chico? Assim como a cultura de uma empresa ela pode passar por algumas transições, o colaborador também pode mudar o que ele está buscando, não é? E como enxergar isso dentro de uma organização? Gosto quando a gente entra nesse assunto de eu querer ajudar o colaborador, né? Muitas vezes se quer de fato ajudar, está dentro do coração mesmo, ajudar. Olha, essa palavra é muito forte, né? Então tira um salário do bolso e fala, te pago um mês para você ficar em casa e procurar um lugar onde você fica feliz. Só que temos que entender também, se o maior veneno das empresas é a toxicidade, o maior veneno da sociedade é o vitimismo.
E o principal motivo da toxicidade profissional vem de um vitimismo social, de a culpa sempre de ser de algo ou alguém. Então, naturalmente, a pessoa procura diminuir alguém para se sentir maior. Né? Isso pode ser dentro de um setor que só eu sei fazer, ou alguma pessoa que se destacou procura diminuir ela para que se sinta maior. E, sinceramente, há pouco mais de 10 anos atrás, eu já fiz parte desse grupo. Né? Olha aí. Eu tive alguns desafios dentro de uma empresa minha, que eu trabalhava, dentro da indústria. Então, essa coisa de culpar momentos o governo, era mudança política, e estávamos num momento de margem extremamente apertado. O meu problema não era venda, o meu problema não era produtividade, o meu problema não era estrutural, o meu problema era a liquidez. E eu acabei terceirizando essa culpa, que na verdade era minha, porque eu tinha que fazer algumas movimentações que eu não fiz no governo. E adivinha quando isso foi curado? Não existe cura quando a gente não reconhece a ferida. Sim. Né? Então dói, eu sei, não é fácil. Até hoje eu não conheci ninguém que fala assim, nossa, como eu me sinto confortável em demitir alguém. Eu falei, meu Deus, me ensina, né? Dói, principalmente. Conversas difíceis são difíceis, né? São. Mas a necessidade que fala-se tanto em propósito, e eu acredito muito que o empreendedorismo ele é uma veia de poder contribuir para uma nação. Boas empresas conseguem contratar bons funcionários conseguem produzir bem e pagar melhores folhas de pagamento. Então a gente tem um propósito sim na nossa nação. E se não tivermos coragem de decidir tirar algumas pessoas tóxicas, a gente não está tão firme dentro da nossa missão do propósito. Aí vale mais a pena fazer com que a sua empresa fature muito mais e sobre muito mais dinheiro e você crie essas pessoas. Então, mas deixa a empresa crescer, deixa ela progredir, deixa ela solta. Sim, acima de tudo tem que pensar no bem da organização da empresa, né? Não da pessoa. Parece duro falar, que nem tu mesmo disse, mas dificilmente uma empresa está ali para fazer só filantropia. Ela precisa existir, ela precisa lucrar. As pessoas que estão abaixo desse guarda-chuva precisam produzir e também colocar o seu dinheiro no bolso. Vejo eu que muitas vezes a expectativa está mal alinhada também, né, Chico? Então a expectativa entre a empresa e o colaborador não foi bem clara, não está bem alinhada e começa as disrupturas aí de comunicação. Essa é uma das perguntas mais fortes, sabia? De um líder pedir para o seu liderado, falar assim, qual é a expectativa que você tem sobre a minha liderança? É muito forte essa pergunta. E quando você faz isso de surpresa, dá umas travadas ali, sabe? Só que ela é verdadeira, ela é genuína, você fica sabendo de coisas que você não imaginaria que você vai fazer no momento do one-on-one, né? E alguns colaboradores, quando fazem essa pergunta para o líder, qual que é a sua expectativa que você tem sobre mim? Também é uma pergunta muito poderosa. E quando ambos conseguem responder isso com clareza, e quando eu falo com clareza, não é treinar para responder certinho, é ter claro a jornada, e clareza é difícil ter dentro das empresas, tá? Lá dentro é tudo 100% claro. Poxa, parabéns, me convida, quero conhecer, mas comunicação ainda é uma peça da onde ajuda muito na cultura e atrapalha. Por exemplo, nós estamos vivenciando um momento aqui dentro de crescimento total, duplicação de faturamento. Está tudo 100% claro? Meu Deus, mentira, não ia acontecer. Crescimento dói. Sim. Né? Então, quando a gente compreende dessa necessidade da comunicação, mas procurar sempre ter esse tipo de pergunta, principalmente na surpresa, senta aqui, vamos almoçar junto hoje? Vem cá, qual que é a expectativa que você tem sobre a empresa? Ou sobre a minha liderança? A gente descobre muita coisa. Daí tem que botar a sandalinha da humildade, que nós, em posição de líder, tem muita coisa para contribuir, melhorar, ajudar, e não dá para falar sim para tudo, porque cada pessoa, uns têm uma necessidade mais emocional, outros mais financeira, outras intelectual, e eu gosto dessa tríade, né? Quando a gente consegue entregar progresso financeiro, intelectual, emocional, a gente tem fidelidade e produtividade do time, mas a gente tem que botar em ranking de prioridade, porque sim para tudo o EBITDA sofre. Né? E tu falou uma coisa bem interessante, essa questão da pergunta, né, ser forte, qual a tua expectativa em cima da minha liderança, ou vice-versa, do líder para o liderado, é muita coragem também, né, Chico? Porque a gente é ser humano, então muitas pessoas não conseguem receber elogio,
Ai, que blusa bonita. Ai, paguei baratinho. Uhum. E também não consegue receber crítica, porque a gente é um leão selvagem que quer se defender. Então, essa pergunta tem que ser feita também com muita consciência que a resposta pode não ser agradável, ou pode ser tão agradável ao ponto de constranger quem perguntou. Então, é Sim. muita coragem, né, para fazer, mas muitas empresas e talvez muitos líderes, dependendo da base que eles atuam, têm medo de fazer. Por isso, e porque pode vir um pedido, uma solicitação que não vai poder ser acatada. E aí é o que você falou, né? Não dá para dizer sim para tudo. Sim. E tu já teve alguma situação, Chico, que teve que... Dizer não? Não, várias, imagino, Todos né? os dias, né? Você como CEO, todos os dias. Mas algo que te marcou, assim, alguma conversa difícil, seja você na posição de líder ou liderado nessa tua carreira aí e entendendo tanto sobre o poder das palavras. Eu fiz 3 formações de análise comportamental. Até conversei com um colaborador nosso sobre isso, né? Foi a primeira vez, e agora pela segunda vez, e agora público aqui para todo mundo. Meu Deus, que responsabilidade, Jaque. Uma pergunta poderosa, né, gente? Se prepara, né? E assim como um arquiteto, quando entra numa casa, numa empresa, ele começa a olhar os detalhes, sabe onde que é porcelanato, ele sabe onde que é gesso, ele sabe que se é uma pintura, ou se... ele consegue naturalmente enxergar esses detalhes. Assim como você, quando vê um look, você já consegue identificar se é uma malha, se é uma meia malha, se é uma pima, você consegue verificar isso. Na análise comportamental, a gente consegue visualizar muito pela linguagem física, né? A fisiologia. Mentiras, verdades, inseguranças, incertezas, certezas. E isso, por um bom tempo, me deixou muito mal. Porque as pessoas mentem. Né? As pessoas mentem. E ao longo do tempo, eu comecei a escutar um pouquinho minha intuição também. Quando bate a intuição com técnica, aí normalmente é validado. Só que a sua resposta, eu vou falar aqui onde eu me machuco, que essa é a sua pergunta, né? Teve algum momento que te impactou mais? É que eu já estive num momento onde eu não estava me sentindo o homem de casa, o provedor de casa. Eu estava num estado emocional super desafiador. Eu estive num momento lá atrás financeiro, tudo ruim. E eu sou muito grato que teve líderes que acreditaram em mim. Então, muitas vezes, a gente tem que, em decisões desafiadoras, entender que as pessoas estão passando por um momento ruim e tem que ter um bate-papo muito sério. Por isso que eu voto sempre no convida para almoçar, ou para jantar, ou para tomar um café, ou chama numa sala onde possa realmente demonstrar suas vulnerabilidades. Porque eu não demonstrava isso em produtividade, mas eu demonstrava isso na empatia. Então, em alguns momentos, talvez mais estourado ou não. Só que eu sou muito grato de líderes, sócios meus que estavam no passado ao meu lado e outros líderes inspiradores que acreditaram que eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Entenderam que era um momento, não era um estado ali, né? Perpétuo. Exatamente. E esse entender o meu momento e criar empatia, os que mais me tocaram foram aquelas pessoas que falaram que já passaram pelo que eu estava passando. E aí é muito mágico, porque a gente não foi treinado em demonstrar as nossas vulnerabilidades. Ainda mais homem, né? Meu Deus, extremamente desafiador. Né? E mulheres também, porque no trabalho você usa muito a energia masculina, mesmo sendo feminina, então, opa, não vou regredir. E o homem tem muita dificuldade de demonstrar a sua vulnerabilidade, mas é o momento que mais conecta. Então, quando acontece comigo, e principalmente nos últimos meses, eu ando super emotivo, né? Depois que a gente vira pai, eu falo depois, cheirar tal que está chorando. Eu virei pai e virei fraco ao mesmo tempo, né? Porque ou muito forte para ter coragem de demonstrar a tua vulnerabilidade agora, né? Muito, muito. Então, eu sempre me pego assim no momento olhando para a empresa. Eu não abro mão das necessidades atuais da empresa. E por isso que eu, falando em cultura, voltando nessa pergunta, a minha contratação é uma contratação que tem tudo para a pessoa desistir, porque bota pressão mesmo. Olha, você conta com a gente vai crescer, a gente vai ser difícil, não vai ser fácil, a gente vai precisar de você depois do horário, não vai ter isso, não vai ter aquilo, talvez eu precise de você final de semana, talvez no sábado, talvez no domingo, talvez no feriado. Pessoa, tamo junto. Aí qualquer coisa que você pedir,
é menor do que você assustou lá no começo, sabe? Fala tudo que pode acontecer de ruim, porque o que vier é lucro. Porque se essa história de aqui somos uma Aham. família, tá tudo, tá legal, beleza. Eu considero que o nosso time é uma família, a galera é unida, tem engajamento, mas se a gente colocar essa expectativa que vai ter menos problema do que na casa dela, gente, não vai ter dias Uhum. ruins, né? Sim. Você que trabalha com mais de 20 mulheres, como é que funciona nos dias de hormônios, né, elevados? Poxa, muita É, um inteligência chocolatinho emocional. ajuda nessa hora. Um chocolatinho ajuda. Então, não é quando foi impactante, foi um período que foi impactante para mim, que eu coloquei a transformação da qual os líderes tiveram empatia, falando a vulnerabilidade deles. E quando acontece comigo um momento desafiador, como eu comecei a trabalhar com 7 anos, então a gente já passou por tantas coisas, ou eu uso a minha história, ou uso a história do meu pai, ou de algum líder, de algum sócio, de alguém para novamente ter uma empatia. Que bacana. Porque o ser humano tá cansado com aquelas você tem que. Cara, eu não sei o que ele tá passando ali, né? Aham. A gente nunca sabe, né? Nos bastidores do coração e da vida de cada um. Uhum. Então, isso, quem trabalha com público e com pessoas, todo mundo trabalha com pessoas no seu time, e ainda mais com público, a gente passa por N situações, né, Chico? Uhum. E, de fato, algumas nos deixam cabisbaixos, pensando, poxa, não sou tão boa assim, ou não agi da melhor maneira, mas talvez não, talvez agiu, só que eu não sei o que a outra pessoa está passando por agir daquela forma comigo. Uhum. Então, Uhum. ser humano é um bichinho complicado. É um É. animal, né? Literalmente, nós somos assim. Por isso que a cultura está em tanta evidência, né? E É, daí não podemos confundir e somente como nós somos quando o dono não está aqui. Não, a cultura tem que ser escrito, tem que estar no papel. Porque eu sempre faço essa analogia, né? Todo mundo aqui sabe fazer miojo. Se alguém levantar a mão e falar assim, eu não sei fazer miojo, eu vou assim, cara, é só virar a embalagem e vai estar escrito lá. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo miojo, né? Mas é só ver no fundo da embalagem que está lá. Aqueça a água, deixe 2 minutos e coma. uhum, Ou seja, mesmo que eu não sei, se eu ler o manual de cultura, tá ali. uhum. Talvez não vai sair como um chefe de cozinha que bota um tempero especial tirado da horta orgânica. Mas vai Vai se suprir tornar, naquele momento. vai ficar comestível, Vai né? comer, e até às vezes mais do que isso, né? Ah, Então, quando a gente fala muito em manual de cultura, código de conduta tem que estar escrito em algum lugar para que se torne visual, auditivo e sinestésico toda hora. e Chico, agora que tu falou para colocar no papel, é colocar no papel literalmente, né? Então, esse código de conduta ou a cultura que algumas empresas, quem sabe, ouvindo a gente, vão passar a observar melhor os rituais e até como está hoje a sua organização, é o quê? Começo com o que eu tolero, o que eu não tolero, o que a gente faz e o que a gente não faz? Seria um caminho? Ótima pergunta. Então, aqui para a galera sair do podcast agora e fazer um ritual na prática, tá? Gente, eu sou muito. É o que funciona lá na fábrica mesmo, mão na massa. Adoro compartilhar a teoria aqui, mas eu gosto de estar lá no chão da fábrica, porque é lá que o resultado acontece, né? Reúne seu time e faça a pergunta. Anota aí quais são os valores da nossa empresa. E já começa a falar, não pode pegar o celular. E Não não pode pode. olhar no site da empresa, E tem que não ser do coração. e não pode botar na sala que os quadrinhos Aham, estão os valores lá, tá? aham. Segundo passo, pega esses valores que as pessoas, Os colaboradores mesmo que os anotaram. colaboradores anotaram, não pode colar, não pode colar, tá, gente? E coloca de cada valor como se comporta naquele valor e como não se comporta. O que a empresa não tolera, o que ela não bonifica referente àquele valor. Aí você vai ter muitas surpresas positivas ali dentro que realmente como eles enxergam que a empresa funciona. Esse é um exercício muito poderoso, que inclusive eu que tenho uma certa habilidade sobre cultura, eu fiz dentro do meu time e tive muitas surpresas positivas, né? Que Porque legal. para mim a gente só aprende mesmo em alguma coisa quando a gente precisa melhorar. Porque elogio ele alimenta muito o nosso ego. Mas o nosso caixa de verdade, o nosso progresso, a nossa retenção são as correções nas fraquezas. E claro, a gente tem que potencializar o que a gente é forte,
né? Mas as lapidações, elas são muito nobres, porque talvez seja ali que está doendo para alguém que está prestes a deixar de ser produtivo ou deixar para escolher outra tribo. Sim, a gente tem que valorizar no que a gente é bom, mas não ignorar aquilo que a gente não está fazendo bem feito, né? E Chico, para finalizar aqui o nosso bate-papo, deixa uma dica aí para quem está nos ouvindo, principalmente gestores, líderes, pessoas da área de recursos humanos. O que hoje elas podem fazer para melhorar ou para fortalecer a cultura do seu time? Certo. Vamos fazer uma xícara nossa, como essa da GL, e eu tinha que escolher uma frase para colocar, né? E a frase foi: o branding e o marketing atraem bons clientes, a cultura atrai bons talentos. Então essa frase para mim é muito forte, porque nunca que a sociedade teve sofrendo tanto, nunca os líderes, os gestores, os donos de empresas, os investidores sofreram tanto com a rotatividade como estão sofrendo agora. Então a gente tem que entender que sim, que permanecemos investindo em branding, marketing, sim, em produção, mas a gente investir em cultura também é de uma forma extremamente inteligente para a gente formar, criar, definir a nossa tribo, mas mais importante do que isso, depois ela estar declarada por escrito, claro para todo mundo, a gente nutrir ela. Porque é como o tâmara, né? O ditado, né? Quem plantou o tâmara não colherá as tâmara. Leva tempo a cultura. Então, a chance de mudar líder nos próximos 5, 10 anos também é grande, não só liderados. Então, se for para contar sempre que o seu setor seja bom só por depender de líder, não faz sentido. Porque uma cultura mediana ou uma cultura fraca, ela deixa qualquer profissional top, mediano ou fraco. Só que uma cultura forte, ela pode deixar um profissional que é mediano gigante. Porque mais do que um bom líder, é realmente uma cultura forte. Então a gente não fica tão dependente de contratar um doutor em Harvard. A gente poder criar alguém dentro, jovem da empresa, que faça uma história ali dentro, que tenha um plano de carreira e que a gente possa, assim, poder reconhecer as pessoas com 5, 10, 15 anos de vida. Que legal, Chico. Então é ter paciência, persistência e olhos abertos, né? Porque o que tu finalizou agora, quantos bons líderes para fortalecer e levar essa cultura adiante, muitas empresas não têm, já dentro de casa, que talvez só não tenham observado ainda, né? Para poder subir esse degrau. Muito. No texto é muito natural a gente ver pessoas que estão em cargo de liderança. Conta a sua história aqui dentro. Veio lá de baixo, já passou em 3, 4 setores e é lindo. Adoro quem promove essa mudança de setores, porque é muito melhor um líder perder um bom colaborador para outro setor do que perder para a concorrência. Com certeza. Né? Chico, obrigada demais por ter compartilhado aí todo o conhecimento com a gente. Bate-papo nosso nos bastidores, nos corredores aqui da Multiplier Educação é sempre sensacional. Foi uma honra te ter aí e poder aprender muito contigo. E espero que todo mundo aqui que nos ouviu e nos assistiu também tenha aprendido muito com você. Legal, eu que agradeço. Minha responsabilidade é grande, Jaque, porque eu te admiro quando se fala em termos de cultura. Você é sim uma expert, que é mão na massa. E quando você fez uma apresentação, daí sim, saindo da mão da massa por passo a passo, teoria, como uma professora, eu fiquei mais encantado ainda. Então, parabéns e obrigado aqui. Gente, parabéns, obrigado aí e parabéns por assumir um papel como líder, né? A gente sabe que tem muita renúncia. Exatamente. Obrigada aí a todo mundo que nos assistiu e nos acompanhe nos próximos episódios aqui do GLCast.